Olá, espero que todos estejam bem. Sou Fátima Juliano, trabalhadora da Casa Semi. E hoje nós vamos entrar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Mas antes vamos nos sintonizar com a espiritualidade, agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade de vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, em nome de Deus, buscando os ensinamentos para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento moral. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, do capítulo 21, é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes de definir essa passagem, aí eu vou falar para vocês o que eram os profetas. Os profetas eram aqueles que tinham o dom de prever e de revelar o futuro, material e espiritual, desde a época de Jesus. E quando Jesus, em um momento em que ele foi levado a Caifás, muitos dos profetas que lá estavam julgaram Jesus, bateram, esbofetearam, e aí eles profetizaram a ele, dizendo: diz quem foi que te bateu, diz quem você é, quem foi que te ofendeu. Então, muitos daquela época, assim como os de hoje, eles tinham o dom, espiritual, e que eles sabiam, do processo de Jesus na Terra e como seria essa sua passagem, porque eles já haviam recebido esta informação através da espiritualidade. E aí é pra gente parar, e pensar. Quando Jesus diz lá: conhece-se a árvore pelos seus frutos, e ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Então, quando ele diz isso, e naquela época os profetas agiam como eles agiam, você tinha os bons e os maus, independente da árvore da qual eles vinham. E quando Jesus fala dessa questão da árvore, ele relaciona a árvore como um homem e os frutos como os pensamentos, os atos e as suas ações. Então, tenhamos nós consciência de onde nos encontramos, de quem somos, por que aqui estamos e de como agimos, para que nos tornemos pessoas melhores, de acordo com a vontade de Deus. E aí depois, passando de tudo isso, aí vem uma outra frase de Jesus que diz: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês o reconhecerão por seus atos. Aqui também é uma maneira que foi colocada para que a gente possa refletir. Quem são os verdadeiros profetas e os falsos profetas?
E qual é a missão de cada um deles? A missão de um profeta é de reconhecer, trazer as informações para a revelação do futuro, através dos ensinamentos de Deus, pois eles são enviados de Deus para contribuir com os homens e revelar a verdade da vida espiritual e da vida material. Exemplo nosso. Se todos nós aqui estamos por vontade de Deus e cada um de nós trouxe os ensinamentos e hoje estamos buscando aperfeiçoar esses ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores, os maiores responsáveis, que são os profetas, enviados por ele com a missão de trazer a paz, o amor, a compreensão, o entendimento, a caridade, a verdade, devem estar o tempo todo ligados aos ensinamentos de Jesus, para que todos os homens encontrem o caminho de Deus. Se a eles foi dado o poder da divindade, eles têm como atitudes e atribuições enviadas por Deus para que a mensagem chegue aos lugares. E aí, levando em conta o que a gente tem vivido, a quantidade de crenças, de religiões, de doutrinas, né, de seitas que existem no mundo, todos foram direcionados aos profetas enviados por Deus. E cada um deles tem a responsabilidade de trazer o ensinamento. Mas, para que isso ocorra, todos eles foram, através de Deus, lhes atribuído as boas ações, os bons atos relacionados à questão moral. Se isto ainda não está sendo feito ou não procede, é em virtude de que, em meio a esses profetas, existem os falsos profetas, que não profetizam em nome de Deus, e sim em seu nome. Porque quantos aí existem que dizem que são o Cristo, quando alguém disser a nós que é o Cristo, duvidem. Duvidem, porque Cristo aqui já esteve. Cristo aqui deixou o seu legado, a sua vontade, os seus ensinamentos, os seus exemplos,
para que todos nós nos direcionássemos com todo esse material. E se os falsos profetas usam das palavras para arrebanhar pessoas, ter o domínio delas, enviando a palavra de Jesus, mas não fazendo aquilo que Jesus deixou como legado, precisamos ficar atentos e ligados. Porque muitos estão aí no mundo dizendo que são enviados de Deus e em verdade não agem de acordo com esta posição. As pessoas agem às vezes de formas surpreendentes para enganar as outras pessoas. E não é esse o objetivo colocado por Jesus. Jesus veio espalhar o amor e não a indiferença. O profeta que veio trazer a palavra de Deus age de forma a trazer as questões morais, não somente as questões materiais. O profeta que veio trazer a palavra de Deus age como Jesus agia, sendo justo, verdadeiro. E o falso profeta, ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não age como ele deveria, mostrando o exemplo aprendido por Jesus. O nosso mundo está passando por transformações. E essas transformações ainda passam pelo crivo do mal. Mas por que passam pelo crivo do mal? Porque muitos estão sendo instruídos por pessoas que só dizem, que falam em cima dos ensinamentos de Jesus, mas não agem como deveriam. Vivemos hoje num mundo em que as informações chegam rápidas a todos os lugares. E percebamos nós que as informações relacionadas ao bem são poucas, quando em verdade, com o número enorme de religiões e crenças que hoje existem, deveriam ser maiores a palavra do bem. E não tem sido assim. Não tem acontecido desta maneira. O que será que falta? Quem são estes que ficaram responsáveis em levar a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus e não o fazem? Será que eles continuarão nesta posição? Ou nós que aqui estamos ouvindo e vendo essa situação se repetindo,
e não tomamos nenhuma atitude? Porque todos nós temos nosso livre-arbítrio. Se aquilo não é bom para mim, também não será bom para o outro. E aí entra-se no processo de quais todos nós devemos mudar e buscar a palavra de Jesus, locais em que elevam o amor, a compreensão, a união, a caridade, a igualdade. Porque cada pessoa que veio ao mundo, enviado por Deus, veio com algo determinado a ser feito, independente do que for. Se outros que aqui estão julgam uns aos outros, ele traz a palavra do Cristo? Ele traz a palavra da bondade? Foram poucos, ou até mesmo já muitos profetas que aqui estiveram, da melhor forma que podiam, trazer as revelações de Deus. Quando se empenharam e se dedicaram àqueles que estavam oprimidos, àqueles que estavam abandonados, àqueles que estavam perdidos. Exemplos temos, como Gandhi, como Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, como nosso Chico e tantos outros que trabalharam em prol do bem, do amor ao próximo, sem fazer diferença. Sem ser crítico à situação das pessoas, e sim abrigá-los e acolhê-los para que tivessem vidas melhores. Esses profetas são os profetas que deram bons frutos. Assim como temos esses outros profetas que trazem a palavra de Jesus, se utilizam das pessoas, explorando e se fazendo passar por ele, e agindo em prol de benefício próprio, enganando pessoas, fazem parte ainda da árvore dos maus frutos. Assim como a árvore que dá bons frutos, muitas vezes tem frutos bons e também frutos amargos, as árvores que dão maus frutos também podem ter frutos bons. Só resta saber se estes homens querem mudar, querem ser pessoas dignas do nome de Jesus, assim como foram esses que eram bons. Então tenhamos ciência de que precisamos sim desconfiar de ações e atos que não levam em conta
os ensinamentos de Jesus. E tenhamos nós consciência de que Jesus aqui esteve, sim, que deixou os seus exemplos e que ele não vai estar aqui ou em lugar algum se posicionando como tem acontecido com algumas pessoas que dizem ser o Cristo. Cristo, Filho de Deus, é único e verdadeiro. Que nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita tenhamos consciência e ciência de quem somos e de quem confiemos, porque até mesmo dentro do espiritismo existem os falsos profetas desencarnados que se utilizam de alguns espíritas que aqui já tiveram e trouxeram a palavra do bem e se dizem receber informações ou mensagem em nome deles, e podem também trazer o desconforto, a desunião dentro dos grupos. Então, o Espiritismo nos dá a bagagem através dos estudos, através dos ensinamentos do Evangelho e de demais outros livros, assim como os livros de Allan Kardec, de André Luiz, para que possamos saber e compreender quem são os verdadeiros profetas neste mundo e quem são os confiados de Deus que trazem a palavra em benefício da humanidade. Porque Jesus, Deus, não daria as suas ordens a alguém que ele não possa confiar. E não daria o seu exército, que somos nós, nas mãos de pessoas que não levam os seus exemplos e o sacrifício feito pelo seu filho. Então que saibamos olhar com os olhos do Cristo e agir como Jesus agiria no crescimento e na evolução de nós e de todos aqueles que aqui se encontram, levando o bem, a bondade, o amor, a caridade e a elevação moral. Que assim possa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Agradeço pela paciência de estar aqui, vocês me ouvindo, e que possamos juntos, através das nossas orações e das nossas preces, de gratidão por esta vida, vibrar por todo o planeta Terra, por todos os países que passam por guerras e conflitos, por todos os homens, mulheres que se encontram no mundo ainda perdidos por não encontrarem o caminho da verdade, que é Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.